Olá, pessoal. Nós vamos, então, fazer aqui a gravação da terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura vetorial dos espaços euclidianos, né, que são os vetores em Rn, como está escrito aqui. Tá? E vamos lá, eu vou começar, então, fazendo uma breve introdução aqui, dando mais ou menos o objetivo que a gente pretende discutir hoje. Então, a álgebra linear, na verdade, é o ramo da matemática que estuda os espaços vetoriais, tá, e suas transformações lineares. Se a gente quiser dar uma definição bem breve do que é álgebra linear. Tá? Por espaço vetorial, eu entendo um conjunto cujos elementos se comportam exatamente como os vetores geométricos do plano euclidiano, tá? Plano cartesiano, né? E uma transformação linear é, então, uma função entre dois desses espaços, dois desses conjuntos de vetores, mas que tem a propriedade de preservar a estrutura vetorial desses conjuntos. Tá? Então, quando eu estudo uma estrutura algébrica, seja ela qual for, eu sempre estou interessado em estudar as propriedades que definem, né, a estrutura que eu estou estudando e as funções entre esses conjuntos que preservam essa estrutura, certo? Então, eu começo falando de vetores no R2, né, que é o plano euclidiano, porque com isso eu quero, é o que eu vou dizer aqui, né, eu vou relembrar os tópicos sobre vetores no espaço euclidiano, tá, as operações de vetores, tá, e depois eu pretendo generalizar para um espaço n-dimensional, certo? Porque, e por fim, eu quero ver qual é a relação que existe entre essa teoria de vetores, tá, e o sistema de equações lineares. Certo? E isso vai dar uma ideia do que a gente vai, né, utilizar quando no decorrer do trabalho, certo? Então, eu começo lembrando o conceito geométrico de vetor no plano cartesiano, certo? Um vetor no plano cartesiano é um segmento de reta orientado. Isso, ponto. Tá? No conjunto dos vetores, eu defino uma relação de igualdade, tá? Que é a seguinte: dois vetores são iguais se eles possuem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Eu agora explico um pouco o que quer dizer cada um desses termos aqui, certo? Então, o comprimento de um vetor é a distância euclidiana entre o ponto inicial e final, tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com geometria, né, a gente tem aqui um ponto inicial, que eu vou chamar de A, tem aqui um ponto final, que eu vou chamar de B, certo? E esse comprimento aqui, a distância, né, se eu medir a distância entre A e B, certo? Essa distância aqui, a distância entre A e B, tá? Isso aqui é, então, o comprimento do vetor AB, tá? E eu vou notar segmento, vetor geométrico, né? Eu vou usar a notação, por enquanto, da geometria euclidiana, né? Você bota o ponto inicial, o ponto final e uma seta, e essa seta quer dizer que o ponto inicial é A, né? E o ponto final é B, porque o segmento é orientado, né? Tem uma orientação. Esse é o comprimento, tá? Note que todo comprimento é um número real, certo? Bom, a direção é a inclinação da reta suporte. Então, digamos, eu tenho um vetor aqui, tá? Eu vou chamar de AB de novo, tá? A ideia é que, como eu estou trabalhando no plano cartesiano, tá? Eu posso pensar que tem um sistema de coordenadas aqui, sistema de eixos, certo? Esse vetor aqui, ele está apoiado numa reta, certo? E ela tem uma inclinação aqui com o semi-eixo, né, do horizontal, tá? O sentido positivo. Então, esse aqui vou chamar de alfa, que é o ângulo entre o eixo horizontal, que é o primeiro eixo do sistema cartesiano, tá? E a reta suporte, certo? Então, eu vou dizer que dois vetores têm a mesma direção, tá? Se eles estiverem apoiados em retas paralelas, né? Por exemplo, se eu considero aqui uma reta paralela, tá? E aqui eu tenho, digamos,
deixa eu fazer uma outra cor aqui. Se eu considero aqui o segmento, digamos, CD, certo? Então, como esses dois vetores AB e CD estão apoiados em retas paralelas, eu vou dizer que eles têm a mesma direção, certo? E o sentido, né? O sentido é dado pela semirreta que contém o vetor, certo? Então, quando você tem uma reta aqui, certo? Em algum lugar você tem um vetor, que eu vou chamar aqui também de AB por enquanto, certo? Então tem o ponto A aqui, que é o ponto inicial, certo? Então tem uma semirreta aqui e tem uma outra semirreta aqui, certo? Esta semirreta, então, dá o sentido do vetor, tá? Esta outra semirreta, o vetor que estiver nessa semirreta, eu vou dizer que ele tem sentido contrário ao sentido de AB, certo? E aí, que apareceu na cola de divisão mesmo sentido, significa que eles têm que possuir a mesma direção, tá? Então, eu não vou olhar vetores que não têm a mesma direção, que estão em retas quaisquer, eu não posso verificar se eles têm ou não o mesmo sentido. Então, eles têm que ter a mesma direção, então eles estão apoiados na mesma reta, em retas paralelas. Deixa eu fazer uma outra cor. Aqui, digamos, tem um vetorzinho AB, tá? E aqui tem um vetorzinho, digamos, CD, certo? Então, a ideia é que eu posso, digamos, eu posso transladar, são retas paralelas, né? Eu posso transladar, né? De modo que o ponto C, né? As duas retas, de modo que o ponto C e o ponto A coincidam, certo? Então, se as duas dois vetores caírem na mesma semirreta depois de transladado, então eu vou dizer que eles têm o mesmo sentido, certo? Qual é a consequência dessa relação de igualdade, tá? É que eu consigo, digamos assim, quando eu trabalho com plano cartesiano, né, eu tenho um sistema de cartesiano de eixos, tá? Então aqui, digamos, eu tenho um vetor AB, tá? Eu posso, digamos, transladar, né? Aqui tem uma reta suporte, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu considero a origem do sistema cartesiano, tá? Que eu vou chamar de O, tá? É a origem, certo? Então, aqui está o ponto A, existe uma única reta que passa no ponto A e passa na origem, certo? Esse é um teorema da geometria, certo? Aqui está o ponto B, tá? E tem um outro teorema, um outro axioma que diz que por esse ponto passa uma única paralela à reta que passa em O e A, certo? Agora eu uso esse mesmo resultado, quer dizer, tem uma reta suporte AB, por O passa uma única paralela à reta B. Então, eu, dessa forma, né, construí aqui um paralelogramo, certo? Então, o que acontece? Acontece que, deixa eu mudar a cor aqui, vamos botar, este segmento aqui, tá? Ele está apoiado numa reta paralela à reta B, vou chamar esse ponto aqui de P, certo? Então, o segmento OP tem a mesma direção do segmento AB. Como, digamos assim, a distância, né, entre A e B é a mesma de OP, porque eu desenhei aqui um paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, OP, a medida de O até P é igual à medida de A até B, certo? E quando você translada as duas retas, de modo que o A coincida com o ponto O, elas ficam sobre a mesma semirreta. Então, elas têm o mesmo sentido. Então, aqui eu vou dizer que o segmento AB, o vetor AB, digamos, igual ao segmento OP pela minha relação de igualdade, certo? O que eu ganho com isso? Esse ponto extremidade aqui do vetor OP, ele digamos, ele tem coordenadas A e B, certo? Ele é um ponto, digamos, AB, tá? Que é um par ordenado do R2, certo? Então, eu posso, né, identificar um vetor geométrico com um par ordenado do R2. Como é que eu defino esse par? Você arrasta, digamos, o vetor para a origem, de modo que a origem do vetor caia na origem do sistema cartesiano, tá? E o par ordenado que define
a extremidade do vetor é o par ordenado que define o vetor. Então, existe uma correspondência bionívoca, né, entre vetores, tá, e pares ordenados. Tá? Note que eu preciso utilizar essa ideia da igualdade. Essas coisas aqui são iguais. Tá? Você pode pensar assim, agora eu vou trabalhar num ambiente em que eu vou identificar várias coisas, né? Porque esse vetor AB e esse vetor OP eu identifico. Tá? Mas você já faz isso há muito tempo. Lembra, né? Você aprendeu a trabalhar com frações. Então, por exemplo, a fração 1/2 é a mesma coisa que a fração 2/4, né? Que é a mesma coisa que a fração, sei lá, 3/6 e assim por diante. Tá? Então, você já tem, já trabalhou uma vez na vida, pelo menos, com coisas que, digamos assim, com classes, né? de objetos que são identificados. Tá? Então, quando você, digamos, trabalha com a fração 1/2, isso aqui é uma representação de uma quantidade, de metade, né, de alguma coisa, certo? Isso aqui é uma representação de todos os segmentos orientados que estão no plano cartesiano, que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento de OP, certo? Por exemplo, quando você vai operar frações, por exemplo, você vai, vou somar a fração 1/2 mais a fração 2/3, tá? Como é que você faz isso? Você não trabalha com essa representação, você escreve elas com o mesmo denominador, né? Esse 1/2 você escreve como 3/6, certo? Essa aqui você escreve como 4/6, tá? E 3/6 mais 4/6 dá 7/6, certo? Então, aqui, nas frações, nos vetores, vai acontecer a mesma coisa. Se você tiver que somar um vetorzinho que está aqui, no lugar do plano, com outro vetor que está aqui, certo? Você não usa este representante, tá? Você translada esses caras para cá, para a origem, certo? E agora eu vou definir como é que a gente soma vetores, né? Certo? Eu vou lembrar, né? Porque vocês, provavelmente todo mundo que chegou aqui, né, já viu, trabalhou com vetores, decomposição de forças, etc. Algum problema da física, por exemplo, tá? E já trabalhou com vetores, né? Vocês lembram que, quem já estudou, lembra que a soma de vetores é dada por uma regra do paralelogramo, tá? Como é que era a regra do paralelogramo? A ideia era assim, tá? Eu vou colocar aqui, digamos, eu desenhar aí um sistema cartesiano, tá? Agora eu vou desenhar vetores aqui, vou botar, digamos, eu tenho aqui um vetor. Agora eu vou começar a chamar vetores, em vez de colocar O da origem, P da extremidade, eu vou começar a fazer o que a gente faz, né? Que é colocar uma letra minúscula, tá? Então esse aqui é um vetor U, certo? Esse vetor U aqui, ó, ele é um par ordenado, digamos, ele é o par AB do R2, tá? Aqui eu tenho um outro vetor que eu vou desenhar assim, que eu vou chamar de V, tá? Esse vetorzinho V aqui, ele digamos, um par que eu vou chamar de CD do R2, tá? Então, como é que era a regra do programa? A regra do programa é o seguinte, você pega com esses dois vetores, você constrói um paralelogramo, né? Constrói um paralelogramo, cujas arestas adjacentes são U e V, certo? E a soma de U e V é, então, a diagonal desse paralelogramo que nasce na origem. Tá? Então, esse aqui é o vetor U mais V, certo? E agora eu quero, então, digamos assim, quero saber quem é o vetor U mais V, tá? Na notação de par ordenado. Tá? Então, digamos, ele aqui tem uma coordenada x e uma coordenada y, tá? E eu quero saber quem é x e quem é y, certo? Tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, olha só, o vetor u, como eu tinha escrito lá, ele talvez melhor botar outra cor, digamos, ele é o par A, B, certo? E o vetor V é C. Bom, esse aqui vamos dizer que D aqui em cima, tá? Então, o que você faz? Olha só, se você olhar,
tá? Você tem aqui, nesse paralelogramo, né? Se você olhar, deixa eu mudar a cor. Se você olhar aqui, ó, você olha a reta suporte do vetor U é paralela com essa reta aqui. A reta suporte do vetor V é paralela com essa reta aqui, certo? Então, se você olhar, né, como você tem aqui ângulos, né, digamos, aqui você tem a reta horizontal com essa reta aqui, tem um ângulozinho aqui, certo? Como essa paralela aqui, eu olho para essa reta paralela ao eixo ordenado aqui, ao primeiro eixo, certo? E esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida que esse, porque é ângulo entre uma horizontal com uma reta que tem a mesma inclinação, certo? Então, agora você olha, deixa eu ver qual é o adesivo. Você olha agora, digamos assim, ó, aqui eu prolongo essa reta aqui que passa em A, certo? E aqui isso dá 90 graus, um ângulo reto. Quando eu olhar aqui, né, eu tenho um ângulo reto, certo? Então, como os ângulos internos de um triângulo somam 180, esse ângulo aqui, ó, tem que ter a mesma medida que esse, porque ele, somado com os outros dois, dá 180 e a mesma coisa acontece lá em cima. Então, a gente diz que esse triângulo que eu estou achurando aqui em preto, com esse triângulo aqui embaixo, eles são o que a gente chama de triângulos semelhantes. Qual é a propriedade dos triângulos semelhantes? Eles, lados correspondentes são proporcionais. Quer dizer que se eu dividir esse lado pela medida desse lado, dá a mesma coisa que medir esse lado dividido por esse lado. E a mesma coisa que dividir esse lado por esse lado. Tá? Como isso aqui, essa figura do meio é um paralelogramo, então esta medida aqui que eu estou achurando, tá? E esta medida aqui, ó, são iguais. Então a razão aqui de proporcionalidade é 1. Significa que esta medida aqui, ó, que eu estou achurando agora, é igualzinho a essa. Tá? Agora observa, tá? Você tem, digamos, né, eu estou calculando quem é o meu y, por exemplo, né? Você tem, até essa altura aqui, você andou d, e agora acima de d você vai andar esta medida aqui, que é justo essa medida aqui, que é, esse aqui era o vetor CD. Esse vetor V tinha, desculpe, aqui, C essa medida, D essa medida. Tá? Então eu andei D, e agora vou andar... meu desenho agora ficou muito poluído, eu não enxergo mais nada aqui. Sim, eu estou olhando para esse vetor U aqui. Ó. Tá? Eu estou olhando para esse vetor U aqui. Então eu andei B, nessa medida aqui, andei B, e agora estou andando toda acima de B até o Y. Essa medida aqui que falta é exatamente essa aqui. Tá? Essa altura aqui. Certo? E essa altura aqui é D. Certo? Então, esse valor do Y aqui, ó, é B mais D. Certo? Agora, olhando para... Meu desenho está um pouco poluído, né? Deixa eu usar uma outra cor aqui. Podia fazer outro desenho. Qual é a cor que eu não usei? Não sei se vocês enxergam verde, será que enxergam? Esse triângulo aqui, ó, e olhando para esse triângulo aqui, ó, tá? Que são triângulos também semelhantes. Desculpa. Esse triângulo aqui por dentro. Deixa eu apagar. Essa borracha. Aqui eu tinha essa reta aqui. Então, eu olhando para esse triângulo aqui por dentro, tá? Esse triângulo aqui e esse aqui, ó, você vai concluir que o x é A mais C.
certo? Então, eu consegui, digamos assim, se o meu vetor U... Ah, não, isso aqui eu não gosto. Essa cor aí é muito chata. Vamos botar outra cor. Se o meu vetor U é AB, tá? E o meu vetor V é CD, tá? Então, a regra do programa está dizendo que o vetor U mais V, o vetor soma, tá? Ele tem coordenadas A mais C, B mais D, certo? Então, eu arrumei uma, digamos, fórmula algébrica que me dá a soma de vetores, certo? Basta você somar a componente correspondente, tá? Mas eu gostaria que vocês lembrassem, né, que cada vez que você tem um vetorzinho U aqui e cada vez que você tem um vetorzinho V aqui, que a soma é o vetor, é a diagonal do paralelogramo, tá? A gente vai usar isso muito no que segue, essa ideia geométrica de que somar vetores é construir uma diagonal de um paralelogramo, tá? Multiplicação por escalar, tá? Então, digamos, eu tenho um vetor U, certo? Que digamos, coordenadas, vou botar assim, AB, tá? E tem o alfa, um escalar. Escalar é um número real, certo? Então, se você já trabalhou com vetores, você sabe que multiplicar alfa por U, isso aqui dá um vetor, tá? Que tem, digamos assim, um vetor tem comprimento, né? Direção e sentido, tá? Então, a direção, tá? É igual, então eu vou botar assim, a direção de alfa U, tá? É igual à direção de U. Então não muda, a reta não muda, tá? O sentido, tá? O sentido de alfa U, ele dá... Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então eu vou começar aqui porque senão eu não consigo escrever. Vamos lá. Digamos, o sentido, vou botar assim, sentido de alfa U, ele dá duas coisas, tá? É igual ao sentido de U se o alfa for positivo, tá? E dá sentido contrário, tá? Então vou botar assim, sentido contrário de U se o alfa for negativo, tá? E a terceira possibilidade isso dá o vetor nulo, dá a origem, né? Dá a origem se o alfa for zero, tá? Isso é o sentido, tá? E o comprimento, tá? E o comprimento do vetor alfa U é o valor absoluto de alfa, que é o número real, tá? Vezes o comprimento do vetor U, certo? Então, o comprimento você multiplica, digamos assim, o comprimento de U pelo valor absoluto do alfa, certo? Então, digamos assim, num desenho, tá? Digamos, se eu tenho aqui um sistema cartesiano de eixos, tá? E, digamos, aqui em algum lado, vamos ver, aqui está o meu vetor U, certo? De coordenadas A e B, tá? Vamos dizer que eu tome alfa positivo, né? Então, a reta suporte desse vetor está aqui, tá? Então, como eu vou manter a direção, o vetor alfa U, que eu vou calcular agora, qual é a cor que eu não usei? Vou botar um amarelo. Tá? O vetor alfa U, tá? Ele tem a mesma direção do que o vetor U, ele está na mesma reta, certo? E o que você vai fazer? Você vai, digamos, aqui está o vetor alfa U,
tá? Você pegou o comprimento do vetor U e esticou ele, o módulo de alfa. O meu alfa aqui, nesse desenho, tá, né, eu estou desenhando como se fosse um maior que 1, né? Ele pode esticar ou encolher. Se o alfa é menor que 1, vai dar esse comprimento de U diminuir, né? Mas, em particular, esse cara tem, digamos, coordenadas, né, x e y, né? E eu quero saber quem é x e quem é y. Então, agora vamos botar outras cores aqui. Tá? Então, bom, aqui você olha, esse ângulo aqui é comum a este triângulo e a este triângulo menorzinho aqui. E ambos têm um ângulo reto aqui, tá? Então, esse ângulo e esse ângulo tem que ter a mesma medida, porque a soma desses três ângulos aqui, dá igual à soma desses três, tá? Então, de novo, são vetores, são esses dois triângulos aqui, né? Esse pequenininho aqui com o grandão são semelhantes, tá? Mas observa, essa medida aqui, ó, foi multiplicada por definição, é alfa vezes o tamanho dessa. Então, esta medida aqui, ó, é alfa vezes essa medida. E esta medida aqui, ó, é alfa vezes o tamanho de A, certo? Então, o vetor alfa U vai ser alfa A, alfa B, certo? Então, de novo, eu tenho uma definição algébrica, tá? Se eu tenho um vetor U que tem coordenadas A e B, tá? E tenho alfa, um número real, tá? Então, o vetor alfa U, tá? Vai ser o vetor que corresponde ao par ordenado alfa A, alfa B, tá? Então, eu, de novo, tem uma relação, uma fórmula algébrica que me diz como multiplicar vetor por escalar, certo? Então, eu vou generalizar esses conceitos para o RN, tá? Já que no R2, os vetores geométricos, os vetores do plano euclidiano são, digamos, pares ordenados do R2 e tem uma soma e uma multiplicação por escalar bem definido, em função das entradas dos pares ordenados, eu estendo essas ideias para o RN, tá? Um elemento no RN é uma N-upla, certo? Então, eu vou dizer que um vetor em RN é uma N-upla qualquer. Tá? Isso, digamos assim, geometricamente, se você quiser pensar, esse espaço Rn seria um espaço n-dimensional, você vai conseguir enxergar um espaço unidimensional, bidimensional e tridimensional. A partir de 4, 5, 6-dimensional, a gente já não enxerga mais, nosso cérebro não consegue enxergar mais do que 3 dimensões. Né? Mas a ideia seria assim, você tem um sistema cartesiano de, digamos, n, né, eixos ortogonais, certo? E a N-upla, essa que corresponde ao vetor, é o ponto extremidade de um vetor que nasceu na origem e termina nessa N-upla, exatamente da mesma maneira, tá? E agora, então, eu defino uma soma, né? Se eu tenho um vetorzinho U aqui, que é uma N-upla, e eu tenho outro vetor, que é outra N-upla, né? Então, x1, x2, y1, y2, etc., são números reais, tá? Eu vou definir soma, somando as componentes correspondentes, as entradas correspondentes, certo? E da mesma maneira, a multiplicação por escalar, eu multiplico as entradas do vetor, do Rn, certo? Eu tenho uma outra N1, então outro vetor, certo? E agora é aquilo que eu disse no início, né? Quando eu estudo uma estrutura algébrica, eu estou interessado nas propriedades, na estrutura, né? Em entender a estrutura. E essa estrutura, ela é definida a partir de propriedades de duas operações, nesse caso aqui, né, toda a estrutura algébrica é definida a partir de alguma operação, certo? E as propriedades da estrutura que a gente vai definir, no caso aqui, espaço vetorial, né, espaço de vetores, você pode pensar assim, isso depende da soma, das propriedades da soma e da multiplicação por escalar, certo? Então, eu quero estudar essas propriedades. Tá? E eu vou listar a seguir, então, essas propriedades operatórias, da soma de vetores e da multiplicação de vetor por escalar. Tá?
Eu quero chamar a atenção nesse momento que eu não vou demonstrar nenhuma dessas propriedades, mas elas são claramente, é fácil ver que valem porque elas decorrem das propriedades da soma e da multiplicação de números reais que você conhece muito bem, certo? A única coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó, é que a origem do sistema cartesiano, tá, é o par 0, 0, 0, 0, certo? Eu vou dizer que isso é um vetor, isso é o chamado vetor nulo. Geometricamente, isso é um ponto, e um ponto não é um vetor para quem estudou geometria, certo? Mas na álgebra linear, um ponto vai ser um vetor, e exatamente todo ponto será um vetor nulo, certo? E ele vai exatamente coincidir com nessa representação, né, que todos os vetores nascem na origem, então ele é a origem do sistema cartesiano, sempre. Tá? Então, esse zero em negrito que eu coloco aqui, tá? Isso aqui, quando aparecer, significa zero, o par 0, 0, 0, 0, a upla 0, 0, 0, 0, do Rn. Tá? Então, se eu estou no R2 é 0, 0, se eu estou em R3 é 0, 0, 0, e assim por diante. Tá? Eu vou colocar, em geral, em negrito, pelo menos no começo, para distinguir, né? Isto aqui é o vetor nulo e isto aqui é o número real zero. Tá? Então, tem a notação é a mesma, mas são coisas diferentes. Tá? E da mesma maneira, ó, digamos, quando eu tenho um vetor V, assim, com coordenadas A1, A2, aí, eu posso considerar, todo número real tem um simétrico, eu posso considerar o vetor de coordenadas menos A1, né, simétrico de A1, simétrico de A2, etc., simétrico de AN. Tá? Então, esse vetorzinho, eu vou chamar ele de vetor simétrico de V, certo? E vou denotar ele desta maneira, tá? Certo? Então, da maneira como a gente, digamos assim, se você pegar esse vetorzinho V aqui, você pegar o menos 1, número real menos 1, tá? E multiplicar pelo vetor V, você está multiplicando todas as entradas, né? Todas as entradas, o A1 você multiplica por menos 1, o A2 você multiplica por menos 1, etc, etc. Tá? Então, vai dar isso que está aqui. Tá? Então, é fácil ver que o simétrico de um vetor é multiplicar ele por menos 1 pela definição de multiplicação de vetor por escalar, que acabamos de ver, certo? Então, eu vou usar essas notações aí livremente no meu resultado, certo? Eu vou chamar de proposição, tá? Proposição é um teorema, né, que a gente deveria poder demonstrar, mas como eu disse, eu não vou fazer a demonstração, porque ela é mais ou menos clara, né? E eu só vou indicar como é que eu faria isso aqui, mas a ideia é o seguinte, você tem, digamos assim, ó, tem aqui uma lista de 8 propriedades, tá, que eu quero que vocês guardem isso muito bem guardado, porque a gente vai usar isso o tempo todo. Tá? E eu vou usar essas propriedades livremente. Certo? A primeira propriedade, por exemplo, está dizendo aqui que se você somar dois vetores, eu somo V com W, e depois o resultado disso, veja, isso aqui é uma diagonal no paralelogramo, tá? Então, eu tenho aqui o vetor U, tenho o vetor V e tenho o vetor W. Tá? U, V, W. Ele está dizendo que se eu montar esse paralelogramo e olhar essa diagonal, e agora eu considero esse paralelogramo e olho essa diagonal, dá a mesma coisa que você construir primeiro esse paralelogramo, olhar para essa diagonal, e depois olhar esse paralelogramo aqui e olhar a diagonal. Tá? O meu desenho é a mão livre, como eu disse, então tem um pouco de imprecisão, mas o que esse teorema está dizendo é que não importa qual dos dois paralelogramas que você vai construir para tomar a soma, né, as diagonais, não importa por onde você começa, dá sempre a mesma coisa. Tá? Mas, por exemplo, se você fizer as contas, né, como é que a gente soma isso aqui? Né? Isso aqui seriam você primeiro somar essas coordenadas aqui, coordenada a coordenada, então você vai ter assim, em cada posição o YI somado com o ZI, certo? E isso depois você vai somar com o XI correspondente, tá? Então isso aqui tem que dar a mesma coisa, que primeiro somar as coordenadas X com as coordenadas Y, tá? E depois somar o resultado com as coordenadas Z. Isso é propriedade operatória dos números reais, certo? Aqui, por exemplo, a segunda propriedade está dizendo, olha, se você construir o paralelogramo UV e o paralelogramo VU, que é o mesmo, é só a orientação que está trocada, a diagonal é a mesma, é isso que está dizendo. Geometricamente é isso que está dizendo,
tá? Mas aqui o que é? Somar os xis com os yis. E aqui é somar os yis com os xis. Como a soma de números reais é comutativa, então isso aqui acontece. Tá? Lembra, esse vetor aqui é o vetor nulo. Então, o vetor nulo, que tem toda a coordenada nula, somada com um vetor V, dá o resultado é o vetor V. Tá? Que significa somar um ponto, né? Eu não vou conseguir desenhar um ponto aqui, né? Um ponto com um vetor. Tá? Dá um vetor. Certo? E isso não existe em geometria, né? Somar vetor com ponto. Tá? Mas aqui existe. Certo? E a ideia é que se eu somar um vetor U com o simétrico de U, dá o vetor nulo. Sempre. Tá? Então, essas aqui são as 4 propriedades operatórias da soma, certo? E agora aqui nós temos as propriedades relativas à multiplicação. Como é que a soma de vetores se comporta na multiplicação por escalar e vice-versa. Então, aqui, por exemplo, tá? Quer dizer o seguinte, ó, se você tomar a diagonal do paralelogramo gerado por IV e multiplicar essa diagonal por alfa, dá a mesma coisa que você multiplicar a primeira aresta por alfa, a segunda aresta por alfa, construir o paralelogramo e tomar a sua diagonal. Isso dá a mesma coisa. Certo? Mas você pode escrever aqui, né, algebricamente, né, e mostrar o que acontece, certo? Note, aqui eu quero chamar a atenção, esse alfa mais beta aqui, ó, como eu estou trabalhando, alfa e beta são números reais, isso aqui é a soma de números reais, não é a soma de vetores. Tá? Então, o símbolo é o mesmo, mas a operação não é. Tá? Por exemplo, essa sominha aqui, ó, é a soma de números reais. Essa sominha aqui, ó, é de vetores. Porque isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Certo? Então, essas 8 propriedades aqui, eu vou usar elas livremente. Tá? Aqui tem uma propriedadezinha que você pode achar uma bobagem, que 1 vezes V dá V, mas isso é fundamental para a teoria funcionar como funciona. Tá? E a outra é como é que a multiplicação de números reais se comporta em relação à multiplicação de escalar por vetor. Tá? Então, se você primeiro, né, estica o vetorzinho de alfa, depois estica esse vetor por beta, primeiro estica por beta, depois por alfa, é a mesma coisa que multiplicar alfa e beta e esticar o vetorzinho já por alfa beta. Certo? Então, essas são as 8 propriedades que tem que estar do lado da gente o tempo todo. Tá? Agora, a ideia é o seguinte, eu quero observar que as operações que eu defini, né, algebricamente de vetores, quando eu defino vetores no RN e trabalho eles com N-núcleos, tá, é exatamente a mesma coisa que a gente fez com matriz coluna que a gente estava fazendo. Certo? Porque quando eu somo, né, úpulas ordenadas, eu somo componente a componente. Entrada correspondente com entrada correspondente. Quando eu somo matrizes, eu somo entrada correspondente com entrada correspondente. Tá? Quando eu multiplico uma N-úpula por um escalar, eu multiplico cada entrada pelo escalar. Quando eu multiplico matriz coluna por um escalar, eu multiplico cada entrada pelo escalar. Então, as operações são as mesmas. Tá? Que é o que eu estou dizendo aqui. Ó, né? Somar vetores é somar componente a componente. Multiplicar vetor por escalar é multiplicar cada entrada pelo escalar correspondente. Tá? E quando eu somava matrizes, coluna, eu somo entrada correspondente com entrada correspondente. Tá? Quando eu multiplico um escalar por um, eu multiplico as entradas correspondentes por esse escalar. Certo? Além disso, é fácil ver que, como eu estou somando números reais aqui, multiplicando o número real por escalar, aquelas propriedades todas funcionam para matrizes coluna. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É que eu posso representar vetores do RN com matrizes N coluna, que é matrizes que tem N linhas e uma coluna. Certo? Dessa maneira, ó, você pega uma N-úpla e escreve né, a primeira entrada da N-úpla como primeira entrada da matriz, segunda entrada da N-úpla como segunda entrada da matriz e assim por diante. Tá? Vejam, isso aqui ó, é um elemento que está em Rn, tá? Isso aqui é um elemento que está, digamos, no conjunto das matrizes N por 1 com coeficientes em R. Tá? Então, são objetos de natureza diferente, mas que se comportam igual. Então, um pode representar o outro, certo?
E é essa passagem aqui é o que vai me permitir trazer a teoria de vetores para a álgebra linear. Tá? Bom, então eu tenho os vetores, né, no Rn, certo? Que são, digamos, uma generalização dos vetores geométricos R2, do plano cartesiano. Tá? Então eu tenho uma operação de soma, tenho uma operação de produto por escalar, certo? E aí eu posso começar a construir vetores a partir disso. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui um vetor, digamos, U, tá? Tenho aqui um vetor V. Eu posso, por exemplo, somar esses dois vetores. Tá? Eu tenho um vetor U mais V. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, vamos fazer assim, né? Eu tenho o vetor U aqui, tenho o vetor V aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, multiplicar isso aqui por uma constante, então aqui eu tenho um alfa U, tá? Eu poderia multiplicar isso aqui por uma constante, vamos pegar uma constante menor do que 1 para diminuir um pouquinho o vetor e cabendo meu... Então, esse aqui é o beta V, certo? E agora somar essas coisas e olhar para a diagonal. Então, isso aqui é alfa U mais beta V, certo? E agora eu posso fazer isso com quantos vetores eu quiser, uma lista de vetores, tá? Então, eu vou apresentar essa ideia de você produzir vetores a partir de uma lista fixa, a partir das operações de vetores, tá? Como sendo o que eu chamo de uma combinação linear de vetores. Tá? Esse é o primeiro conceito importante que vai aparecer e que eu vejo que os alunos às vezes se atrapalham, não sabem direito o que significa, tá? Mas a definição é o seguinte: você pega uma lista de vetores do Rn, tá? Então aqui eu estou botando V1, V2, Vk, porque é genérico, né? E no Rn, porque o número de vetores aqui é k, e o ambiente aqui tem n dimensional, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então eu pego uma lista de vetores no Rn, tá? E fabrico com eles outros vetores, tá? Então, digamos, eu vou chamar isso aqui de W, né? Eu fabriquei um vetor W assim, multipliquei o primeiro vetor da lista por um escalar alfa1, multipliquei o segundo vetor da lista por um alfa2, etc, etc, até que eu multiplico o último vetor da lista por um alfa-k e depois somo. Certo? Então, você vai fazendo isso aqui. Você construiu um paralelogramo, olhou a diagonal. Aí você constrói o paralelogramo, olha a diagonal. Constrói o paralelogramo, olha a diagonal. Outro paralelogramo, olha a diagonal. E assim vai fazendo. Tá? Então, isso aqui é uma definição. Né? O somatório de múltiplos escalares de uma lista de vetores é o que eu chamo de uma combinação linear desses vetores. Certo? E isso é uma maneira de você fabricar novos vetores a partir de uma lista dada. Tá? E a gente vai ver qual é a importância desse conceito já em seguida. Tá? Vou ver alguns, né, antes de começar, de continuar, eu vou ver algum exemplo de aplicação desse conceito. Tá? Então, eu vou colocar um exercício aqui. Né? Eu quero verificar se esse vetorzinho aqui, agora eu estou trabalhando, vejam, são vetores do R3, porque tem 3 coordenadas, 3 componentes. Tá? Então, eu quero saber se esse vetorzinho 1 menos 1, 3 aí, isso aí é uma terna ordenada do R3, portanto é um vetor, tá? Eu quero saber se ele é ou não é uma combinação linear de uma lista de vetores que eu dei aqui, tá? Então, a ideia é o seguinte: eu quero saber se eu consigo ir construindo esses paralelogramas aí e tomando as diagonais até chegar no vetor V, certo? Então, eu vou usar esse primeiro exercício para discutir um pouco a matéria, o que acontece, tá? E depois, nessa discussão, eu quero, na verdade, o objetivo principal da discussão digamos assim, construir um método de resolução desse tipo de problema. Tá? Então, vamos lá. Pela definição de combinação linear, tá? Eu vou dizer o seguinte: olha, esse vetor V aqui é uma combinação dessa lista se somente se, né, existirem escalar, tem que existir esses escalares aqui, tal que essa igualdade se verifica. Ou seja, esse vetorzinho V tem que ser uma soma de múltiplos escalares dos vetores o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Aqui eu não falei sobre o índice, mas cada vez que a gente usa índices, assim, é porque eu não quero usar letras, né? Porque daqui a pouco
eu só tenho 26 letras no alfabeto, né? Então, se eu trabalhar com muitos vetores, a tanta falta letra. Então, eu vou pondo índices para não ter que usar tanta letra assim. Certo? Então, eu quero saber... Eu dei nome para esses vetores porque eu não quero, cada vez que eu me referir a eles, eu não quero escrever o vetorzinho. Uma hora dessas eu vou ter que, para fazer contas, eu vou ter que escrever quem ele significa. Mas, por enquanto, quando eu estiver falando genericamente, eu vou usar o símbolozinho que representa ele. Até porque eu quero ver que a ideia que eu vou discutir é genérica. Não depende da escolha daqueles vetorzinhos ali. Tá? Então, a minha pergunta é, existe ou não existe alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 que cumpre essa propriedade? Se existir, ele é uma combinação. Se não existir, não é. Bom, então, a ideia é o seguinte. Ó, eu vou multiplicar o vetor alfa 1, o vetor 1 por alfa 1, o vetor 2 por alfa 2, o vetor 3 por alfa 3, o alfa 4, tá? E somo tudo, tem que dar esse vetorzinho V. Tá? Na verdade, eu não sei quem são esses caras, tá? E eu estou querendo saber se eles existem, certo? Mas se eu usar a definição aqui, eu sei multiplicar, né? Quando eu vou multiplicar por escalar, eu multiplico cada escalar por cada entrada do vetor correspondente, certo? Depois eu somo as entradas correspondentes, tá? Então aqui o que eu fiz foi multiplicar cada um deles, tá? Aqui aparece cada um deles multiplicado pelo correspondente escalar, certo? Então a minha pergunta é saber se tais escalares existem, tal que essa igualdade se verifica. Tá? E agora eu usei a soma de vetores. Então, isso aqui é uma matriz 3 por 1, e aqui é uma matriz 3 por 1, né? Uma matriz coluna que representa o vetor. Eu quero saber se esses escalares aqui existem de modo que essas duas matrizes sejam iguais. Ora, para essas matrizes serem iguais, esta entrada tem que ser 1, esta entrada tem que ser menos 1, e esta entrada tem que ser 3. Então, eu estou dizendo, em particular, que eu quero saber se estas igualdades aqui, ó, que as que eu anunciei antes, se verificam. Tá? Mas isso aqui, se você olhar como alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 são números reais quaisquer, a princípio, eu posso olhar isso aqui como um sistema de equações lineares. E a minha pergunta é, eu quero saber se esse sistema aqui tem ou não solução. Certo? Se ele tem solução, então existem os escalares e eu vou concluir que V é uma combinação linear dos vetores 1, 2, 3 e 4. Se esse sistema aqui, por outro lado, não tem solução, então eu vou concluir que esses escalares aqui não existem, tá? E eu vou concluir que V não é uma combinação linear. Então, quer dizer, eu fiz o meu problema, né? Eu estou escrevendo, como eu estou trabalhando na linguagem matricial, né? Eu escrevi o sistema anterior, esse aqui, tá? Porque aqui você lembra, esse aqui é 0, alfa 1, mais 1, alfa 2, mais 1, alfa 3, mais 0, alfa 4, igual a 1, etc. Então, e aqui o que eu fiz foi, na verdade, troquei as variáveis, aqui você está acostumado a chamar variável x1, x2, x3, x4, mas se eu botar alfa 1, alfa 2, alfa 3 como variável, não tem problema, né? Tá? Então, eu quero só saber se esse sisteminha aí, ele é possível, tá? E isso a gente sabe fazer, tá? Isso a gente sabe fazer. Né? Então, aqui eu observei, isso que eu fiz até agora, ele é mais ou menos geral. Né? Responder esse problema, ou seja, responder se alguém é combinação linear de uma lista de vetores, é decidir se um certo sistema linear é ou não possível. Tá? E isso a gente vai fazer operando nas linhas da matriz completa do sistema. Tá? Então, aqui está a matriz completa do sistema, certo? E eu coloquei assim, existe uma sequência de operações elementares que você sai dessa e chega nessa. Tá? Então, aqui, só para adiantar, né, como eu cheguei na forma escalonada, como não tem nenhuma equação do tipo, não aparece, nessa coluna não aparecem pivôs, tá? Esse sistema aqui, ele é possível. Tá? Esse aqui é um sistema possível. Portanto, esse aqui é possível. Tá? E eu vou acabar concluindo que o vetor V dado no exercício é, de fato, uma combinação linear. Tá? Mas se você quiser olhar, digamos assim, já que é o primeiro exemplo, segundo exemplo, sei lá, a gente pode... Né, como é que eu saio daqui e chego lá? Né? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi trocar essas duas
linhas de lugar, né? Então, usando aquela anotação que eu fixei na aula passada, se eu fizer trocar a linha 1 por linha 2 de lugar, eu vou parar aqui. Tá? E aqui vai aparecer o 0, aqui vai aparecer 1, aparecer 1, aparecer 0 e aparecer 1. E aqui é menos 1. Menos 1. Certo? E aqui, bom, aqui a linha, essa última linha eu não operei, ela continua igual, tá? Então agora eu jogo esta linha em cima desta, para desaparecer esse elemento. Então eu vou fazer a linha 3 na minha anotação, substitui pela linha 3, né? Menos a linha 1, tá? Então eu vou parar onde? Eu vou parar numa coisa assim, tá? Aqui é 1, aqui é 0, 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, 0, 1. Agora eu faço linha 3 menos linha 1. Então, este menos este aqui dá 0, este menos este aqui dá menos 1, este menos este, sei lá, e este menos este parece que dá 0, este menos este dá menos 1, e bom, eu não sei por que em algum... Não é isso que deu nas minhas contas antes, mas vamos ver onde é que está o problema aqui. Eu tenho um rascunho aqui, vamos ver. Deixa eu voltar. Eu fiz um risco aqui, ó. Eu fiz um risco aqui e não enxerguei um sinal. Desculpa, borracha aqui. Aqui é menos. Então, isso aqui é menos. Não, aqui é menos, certo? E aqui eu tenho que dar, então, L1, L3 mais L1. E agora vamos corrigir aqui. Essa linha aqui tá mal. Eu vou fazendo outra cor para você identificar que eu estou alterando. Bom, eu sempre costumo dizer, né? Então L3 mais L1, né? Então eu somo este com este dá 0, tá? Este com este dá menos 1, este dá 2, esses dois aqui dá 1 e aqui dá 2. Então eu chego aqui. Tá? Eu costumo sempre dizer para quem faz álgebra linear comigo, alguém já foi meu aluno, sabe disso, né? Eu erro quase sempre todas as contas que faço. Então isso vai acontecer o tempo todo. Aí você pode ir acompanhando as minhas continhas. Tá? Se acharem depois que tem um erro, você escreve uma notinha ou na aula de dúvida você apresenta, observa, etc. Tá? Mas agora, digamos, agora eu vou sair daqui para lá, certo? Então, esse aqui é o meu primeiro pivô, esse aqui é o meu segundo pivô, né? E eu vou jogar esse cara em cima desse para zerar aqui. Então, a minha conta é a linha 3, substitui pela própria linha 3, mais a linha 2, que é a linha que tem o pivô. Então, somando essas duas entradas aqui, dá o 0 aqui. Somando esses dois, dá esse 0. Somando esses dois, dá o 3. Somando esses dois, dá o 1. Somando esse aqui, dá o 3. Certo? Então, essas são as contas que eu fiz para sair de um e chegar no outro. Tá? Mas o importante aqui não são as contas, o importante aqui é ver que, como esse sistema aqui é possível, então o primeiro também é. Tá? Então, aqui é o que eu estou dizendo, é a matriz aumentada, a matriz completa, né? A matriz completa, aumentada é outro autor que usa, representa um sistema linear que é possível. Certo? Então, segue que, como eu tinha observado antes, então V é uma combinação dos vetores. E isso responde, então, a pergunta era, V é ou não é uma combinação? Então, a resposta é uma combinação. Tá? Porque esse sisteminha aqui, que originou-se do problema, ele é possível. Tá? Então, agora, digamos, só para continuar, já que eu estou nesse... eu já sei que é uma combinação linear, tá? Então, eu posso agora dizer assim, tá, e se é uma combinação, então eu posso escrever V como uma combinação linear. Como é que eu escrevo? Tá? Então, esse é o tema do próximo exercício.
tá? Que está pedindo o vetor V, o vetor U1, o 2 são todos os mesmos aqui, do exercício anterior, tá? E eu agora quero escrever V como uma combinação linear. Como é que eu escrevo? Ora, é simples, né? A ideia é que V é uma combinação se aqueles escalares existem. E eu sei que existem. Tá? Então, tem um sistema linear ali possível, embutido no problema. O que eu preciso é encontrar uma solução particular, tá? Daquele sistema linear, que é esse aqui. Esse aqui é o sistema, né? Esse sistema possível diz que esse vetorzinho aqui é a combinação linear desses 4 vetorzinhos que estão escritos aqui nessa matriz de coeficientes, tá? Então, uma solução particular desse sistema vai me dar uma maneira de você escrever como combinação e a gente vai ver como faz isso, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu escalonei antes e descobri que ele é um sistema possível, mas não achei soluções. Então, eu vou completar o escalonamento, tá? E, como eu disse aqui, eu vou chegar na forma escalonada reduzida da matriz completa, tá? Para eu poder saber quem são as soluções, tá? Então, continuando aquele, essa aqui era a matriz, a forma escalonada que a gente encontrou antes, tá? Então, continuando, né, porque a primeira coisa que você tem que fazer agora é transformar esse pivô em unitário, tá? E depois você tem que zerar esses carinhas aqui, ó. Então, eu vou deixar isso como exercício, tá? Então, você sai daqui e chega nessa, tá? Essa última matriz aqui, ó, você chega nessa aqui, tá? Essa aqui é a matriz completa da forma escalonada reduzida, porque nas colunas dos pivôs, a única entrada não nula é cada um dos pivôs, tá? Note que tem uma coluna aí que não tem pivô, certo? Então, essa matriz aqui, ó, representa esse sisteminha linear que você pode, digamos assim, a gente tem feito isso, né? As variáveis que correspondem a colunas que não tem pivôs, eu vou chamar de variável livre, você passa para o outro lado e isola a variávelzinha que você deixou com pivô unitário, tá? Então, o x1 vale menos 2 terços de x4, o x2 vale 1 terço de x4 e o x3 vale 1 menos 1 terço de x4. O que eu fiz foi passar, né, cada um deles para o outro lado. E o x4 é a minha variável livre. Tá? Então, isso aqui é o que o autor chama de solução paramétrica, né? Solução geral, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Então, o conjunto de solução do sistema são as úpulas assim. A primeira entrada é dada por dessa fórmula, em função do x4, a segunda entrada é... Volta lá. Assim, faltou aqui a terceira entrada e tem mais uma, né, que é o x4, tá? Porque isso aqui é um subconjunto do R4, porque é a solução do sistema que tem 4 variáveis, tá? Então, aí faltou digitar o x4, tá? Então, isso aqui não... Tá? Então, esse é o conjunto de solução do sistema linear. E como que é uma solução particular? Uma solução particular é o seguinte, você atribui para o x4 um valor. Por exemplo, sei lá, vamos botar 1. Tá? Talvez melhor, assim, para fazer conta, vamos atribuir 3 o valor do x4, porque eu estou multiplicando aqui por frações de denominador 3, né? Então, se eu escolher x4 3, tá? Então, o x1, que é a primeira entrada, ele vai valer menos 2 terços, vezes o x4, que é 3, tá? Então, isso aqui vai dar 0. Então, o x1 é 0, tá? O x2, ele vai ser 1 terço do x4, que é 3. Então, cancela aqui e vai dar 1. Tá? E o x3, tá? Que é a terceira entrada aqui da minha úpula ordinária, é 1 menos 1 terço do x4, que é 3. Cancela aqui e vai dar 1 menos 1, vai dar 0 também. Certo? Você não erra em conta isso aí. Certo? Então, se eu errei em conta, porque não volta lá. Ah, sim, aqui era 2 menos 2, né? Então aqui é menos 4. Vocês têm que estar atentos ao que eu faço, porque isso é complicado. Então é menos 4. Menos 4. Tá?
o que eu digo aqui, ó, se eu escolher x4 igual a 3, eu tenho esses valores para x1, x2, e quer dizer que essa 4 pela ordenada aqui, ó, é uma solução particular, então, do sistema linear acima, tá? E isso significa dizer que eu posso fazer a combinação linear. Se eu multiplicar o primeiro vetor por menos 4, o segundo por 1, o terceiro por 0, o outro por 3, tá? Lembra, isso aqui era o valor do x1, isso aqui é o valor do x2, isso aqui é o valor do x3, e isso aqui é o valor do x4, tá? Se a gente fizer as continhas, tá? Então, porque isso aqui é o coeficiente do x1 na primeira variável, é o valor do x1. Tá? Esse aqui é o x3 na primeira equação, esse aqui é o valor do x3. Isso aqui é o coeficiente do x4 na primeira equação, isso aqui é o valor do x4. Tem que dar o 1, certo? Então, eu estou usando a ideia, né? Porque a primeira equação era isso aqui, né? Era 0, x1, mais x2, mais x3, mais 0, x4 igual a 1, certo? Então, aqui, como eu digo, o coeficiente aqui é 1, né? Está aqui, o coeficiente está aqui, e eu estou colocando o valor da variável aqui fora, tá? A mesma coisa vai acontecer, podemos fazer com outra cor, né? Vamos fazer aqui. Na segunda equação, né? A segunda equação, isso aqui é o coeficiente da variável 1 na segunda equação, isso aqui é o valor, né? Pelo que está aqui, a segunda equação era isso, né? Era x1 mais 0 x2 mais x3 mais 0 mais 1 x4. É a segunda equação, né? Estou olhando a segunda equação. Tá? Então, o coeficiente era 1, depois 0, depois 1, depois 1. 1 x4. Tá? Isso aqui tem que dar menos 1. Certo? Então, a ideia é que o coeficiente está aqui, o valor da variável está ali. O coeficiente está aqui, o valor da variável está ali. Certo? Então, essa é a maneira de você escrever uma combinação linear, né? Escrever o V como... Deixa eu despoluir aqui. Tá? Essa é a maneira de você escrever o vetor V como combinação linear. Então, é menos 4 o 1, mais 1 vez o 2, mais 0 o 3, mais 3 vezes o 4. Isso dá o vetor V. Então, escrevi o vetor V como uma combinação. Dizer que ele é uma combinação linear é dizer que ele é uma soma de múltiplos escalares dos vetores 1, 2, 3 e 4. E aí está uma maneira de escrever, certo? Bom, o que eu sei dizer? Eu sei dizer que esta maneira de escrever que eu escolhi, tá, está baseada, ela não é única, ela está baseada na solução particular que eu escolhi, tá? Então, se eu escolho outra solução particular, eu tenho outra maneira diferente de fazer a mesma escrita, tá? Vamos ver isso. Tá? Eu estou afirmando aqui, ó, que isso essa upla ordenada aqui é uma solução particular. Ou seja, se eu fizer x1 igual a 0, tá? x2 igual a menos 1, x3 igual a 2, x4 igual a menos 3, isso dá uma solução. Eu deixo aqui para cá, você verifica se isso de fato é verdade. Tá? Mas então, com essa escrita aqui, ó, acontece o seguinte, ó, pela mesma ideia de antes, 0 vezes o 1 menos 1 vezes o 2 mais 2 vezes o 3 menos 3 vezes o 4 tem que dar o vetor V. Tá? Então, se eu não errei contas aí para descobrir essa solução particular, tá? Então, isso aí tem que funcionar. Você pode verificar. Certo? Então, cada solução particular que eu escolher, eu tenho uma forma diferente de escrever o meu
sistema, o meu vetorzinho, certo? Tá? Que aqui está escrito que eu escrevi ali embaixo, né? Certo? Aí você pode verificar, fazer as continhas. Tá? Isso que eu estava dizendo, né? O argumento que eu estou utilizando nesses dois exercícios aí, né, onde eu decidi se o V era combinação linear ou não, e nesse em que eu escrevo o V como uma combinação, são, digamos, argumentos completamente gerais. Tá? Você pode decidir, né? Decidir se o vetor é combinação de uma lista é equivalente a decidir se um certo sistema é possível ou não. Tá? Escrever como combinação linear significa obter uma solução particular, certo? É a mesma coisa. São coisas equivalentes, certo? Sim, aqui eu estava... a ideia é que, digamos assim, olhando para o que eu fiz, né? Se você tem, digamos aqui, vou usar a mesma letra de antes, o 1, tá? O 2, etc., o K, certo? E você quer saber se V é uma combinação linear, então você vai estudar o seguinte sistema, né? Você vai botar as entradas de U na primeira coluna, as entradas de U2 na segunda coluna, etc., etc., até as entradas de UK na última coluna. Tá? Aqui eu vou botar assim X, que é uma... né? E aqui você bota o vetor V como coluna, certo? Se esse sistema aqui, se esse sistema aqui é possível, tá? Se esse sistema aqui for possível, então V é combinação linear de U1 até o K, certo? Se ele for impossível, então V não é combinação linear, certo? Continuando, tá? Eu quero agora falar sobre o que são conjuntos gerados, né? Então, eu vou fazer uma nova definição, tá? Eu vou chamar de conjunto gerado, tá? Que é o que eu estou definindo aqui, por uma lista de vetores, ao conjunto de todos os vetores que são combinação linear. Então, junta todos as combinações lineares de uma lista de vetores, tá? E você, então, vai chamar isso de conjunto gerado, e a notação que eu vou usar é essa, tá? Então, por definição, né, eu estou colocando aqui sinteticamente, é isso aqui, né? Você pega os múltiplos escalares dos vetores da lista, tá? Soma esses múltiplos escalares e faz os escalares serem livres aqui, tá? Os escalares são livres, tá? Então, genericamente é isso, quer dizer, é a soma de todos os múltiplos escalares possíveis desses vetores fixos aí, certo? Então, por exemplo, tá? Um exemplo, conjunto gerado no R2, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou pegar um vetorzinho V, um vetor só, tá? E vou pegar esse vetor, o vetor nulo, certo? Tá? Então, é óbvio que se você, digamos, vai calcular o conjunto gerado pelo vetor nulo, tá? Isso aqui como só tem né, o conjunto dos alfa vezes zero, onde alfa vale qualquer coisa em R, mas isso aí, obviamente, cada vez que você pegar um vetor nulo e multiplicar por um escalar, dá um vetor nulo, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que quando você vai calcular o conjunto gerado pelo vetor nulo, dá o conjunto que só tem um ponto, que é o vetor nulo, certo? Bom, aí você pode pegar, digamos assim, V um vetor do R2 agora, tá? E V não é o vetor nulo, tá? O vetor nulo, lembra só para... O vetor nulo é a origem, tá? Então, geometricamente, você tem aqui, digamos, eu vou fazer outra cor,
aqui está o vetor V, digamos, certo? Então, o que acontece é, quando você multiplica esse V por alfa, você por que não está aqui? Você corre nessa linha aqui, né? Cada ponto aqui, ó, é alfa vezes um vetor V, para um certo alfa, tá? Então, digamos, nesse caso, tá? O gerado por V, tá? É uma reta pela origem. Certo? Que é exatamente a reta suporte do vetor V. Tá? Então, o gerado por um vetor no R2 é uma reta. Tá? E se eu continuar, digamos assim, agora eu pego, digamos, dois vetores. Tá? Pego o vetor V e o vetor U em R2. Tá? Eu tenho dois casos a considerar. Tá? Se esse cara foi escolhido na reta gerada por V, tá? E se esse cara foi escolhido fora da reta gerada por V, certo? Nesse caso aqui, tá? Vou tentar fazer um desenho pequenininho aqui. Ó. Nesse caso aqui está o vetorzinho V, digamos, tá? Aqui está a reta suporte, o espaço gerado, né? O conjunto gerado por V, é essa reta, tá? E eu vou fazer em outra cor, digamos, sei lá, vermelho, vamos mudar vermelho. Aqui está o vetorzinho U, certo? Então, quando eu fizer alfa U mais um beta V, porque os elementos do conjunto gerado aqui seriam dessa forma, tá? Você vai dar um vetor aqui, você não sai da reta, certo? Então, se isto aqui acontece, o gerado, tá, por U e V é igual ao gerado por V. E continua dando uma reta pela origem. Você não aumenta o conjunto. Tá? Você aumentou o conjunto dos... Esses vetorzinhos aqui, eu vou chamar de geradores. Tá? Se eu voltar lá na minha... Esses vetorzinhos aqui, ó, que fabricam, né, que eu escrevo aqui dentro, eles são, vou chamar de conjunto vetores geradores, e o conjunto gerado é o que eu fabrico. Tá? Então, digamos assim, aumentei o número de geradores e deu a mesma coisa de antes. E agora, se eu tenho, digamos, agora eu vou estudar esse caso aqui, tá? Como está muito poluído aqui, deixa eu apagar. Daí é uma coisa do tipo assim, né? Aqui está o vetorzinho U, aqui está o vetorzinho V, certo? Porque aí eu tenho, assim, a reta suporte de V daqui, e essa reta, então, é o conjunto gerado por V, certo? E eu quero determinar agora, digamos, eu quero ver quem é o conjunto gerado por U e V. Tá? E isso aqui é todas as coisas que eu posso escrever da forma U, alfa U mais beta V, com alfa e beta livres, percorrendo os reais, certo? A minha afirmação, tá? A minha afirmação é que esse conjunto, eu afirmo que esse conjunto dá o R2 inteiro, certo? E a justificativa para isso é o seguinte, ó, se você, digamos, escolhe qualquer... Então, a ideia é... Isso aqui são vetores do R2. Então, obviamente, esse conjunto aqui é um pedaço do R2. Então, se eu mostrar que qualquer vetor, digamos, sei lá, W, do R2, é uma combinação linear, ele é uma coisa desse tipo, se escreve assim, então eu estou mostrando que vale essa outra contenção aqui. O R2 está dentro desse conjunto que eu estou chamando de gerado por U e V. Então, eles são iguais. Tá? E notem, olhar para isso aqui é olhar para... Eu estou dizendo, em particular, que o W é uma soma de múltiplos escalares. Então, eu estou dizendo que o W é uma diagonal do paralelogramo com arestas na reta suporte de U e na reta suporte de V. Tá? Como é que faz isso?
Bom, aí você faz assim, tá? Você, digamos, você tem a reta suporte de V, que está aqui, né? Agora não sei qual é a azul. Eu posso pensar assim, na extremidade de U você faça uma reta paralela à reta suporte de V, certo? Agora, deixa eu mudar a cor aqui, vamos ver se eu consigo. Preto. Aqui tem a reta suporte do U, certo? E você traça nessa extremidade aqui uma reta paralela, passando em W, uma reta paralela à reta suporte de U, certo? O que você acabou de desenhar? Deixa eu ver se o amarelo funciona. Tá? Você acabou de desenhar um paralelogramo, tá? Esse amarelo aqui, ó. Isso aqui é um paralelogramo cuja aresta, cuja diagonal é justamente o vetor da água, tá? Então, esse vetorzinho que está aqui, ó, essa aresta aqui, ó, é o beta V, tá? Este aqui, ó, é o alfa U, tá? Então, eu estou mostrando que todos os pontos do plano são escritos da forma alfa U mais beta V. Todos os pontos do plano, com essa construção, eu mostro que eles são na extremidade diagonal de um paralelogramo, com uma aresta apoiada na reta gerada por U e outra aresta na reta gerada por V. Tá bom? Pessoal, então agora vamos ver, através desse exercício, como que eu encontro conjuntos gerados em geral, tá? A gente, né, viu ali geometricamente o que significam os conjuntos gerados, R2, R3, etc., mas agora eu quero encontrar uma técnica algorítmica para encontrar conjuntos gerados, tá? Então eu coloquei esse exercício aqui, inclusive no R3, para a gente ter uma ideia geométrica do que está acontecendo, né? Eu quero, então, determinar o conjunto gerado pelos vetores 1, 0, 2, 4, 1, 7 e 3, 5, 1. São três vetores do R3, tá certo? Então, vamos ver que conjunto isso dá. Então, eu quero saber quais são todos os ternas ordenadas do R3 que podem ser escritos com combinação linear desses três vetores, certo? Então, vamos ver aqui. Deixa eu marcar uma cor. É isso que eu estava falando agora. Querendo determinar quais vetores, ABC do R3 admitem uma escrita desse tipo, tá? Quando eu deixo o alfa, beta e gama serem escalares quaisquer em R, certo? Então, na verdade, eu quero saber, né, quais são os vetores ABC do R3, tá? Que vale esta igualdade aqui, porque agora isso aqui é um vetor do R3, tá? Do R3, e isso aqui é também um vetor do R3. Como é que eu cheguei nesse vetor aqui? Ó, essa primeira componente, eu fiz alfa vezes a primeira componente aqui, beta vezes a segunda componente aqui, gama vezes a primeira componente aqui, e somei tudo. Então, alfa mais 4 beta mais 3 gama, tá? Vamos mudar aqui agora. A segunda componente, eu multipliquei alfa pela segunda entrada do primeiro vetor, beta pela segunda entrada do segundo vetor e gama pela segunda entrada do terceiro vetor. Tá? Então, eu obtive aqui, aqui, beta mais 5 gamas, tá? Porque alfa múltiplo 0. Tá? E se quer mais uma outra cor, a terceira entrada, essa aqui, tá? Vem de você multiplicar a terceira entrada do primeiro vetor por alfa, a terceira entrada do segundo vetor por beta e a terceira entrada do terceiro vetor por gama, certo? Então, desse lado aqui, isso aqui é uma combinação linear, mas isso aqui é um vetor do R3, que é dado por uma combinação. Aí eu quero saber quando é que ele é igual a um alfa, quais são os alfa, beta, os ABCs que se escrevem dessa maneira, tá? Então, isso aqui, quer dizer, quando é que duas ternas ordenadas são iguais? Né? Quando as entradas correspondentes são iguais, tá? Então, o A tem que ser igual a essa primeira entrada, o B tem que ser igual a essa e o C tem que ser igual a essa. Então, dito de outra maneira, né? Então, eu tenho que saber quando é que essas
igualdades se verificam, certo? O A era a primeira entrada do par ABC, esse aqui é a primeira entrada da combinação linear, da terna, que é a combinação linear. Tá? Então, esse alfa, beta, gama aqui, a ideia é que eles podem ser trocados livremente. A ideia é, variando o alfa, beta e gama livremente, quais são os ABCs que eu consigo através dessas fórmulas aí. Tá? Então, isso é o mesmo que discutir para quais vetores ABC, para quais termos independentes ABC, esse sistema linear aqui tem solução. Então, isso se trata de um sistema possível. Tá? É esse o problema que eu estou tentando resolver. Para quais termos independentes um certo sistema linear é possível? Para falar o problema na linguagem de sistemas de equações lineares, né? Então, isso a gente sabe resolver, né? Porque, digamos, né, aqui está o meu sistema escrito de uma forma matricial, né? Eu quero que ele represente um sistema com soluções, não é possível, tá? Então, se eu chamo isso aqui de A, né? Isso aqui é o meu sistema AX igual a B, igual a esse... Esse ABC aqui eu vou botar um B negrito, né? Então, o que a gente vai fazer é que, né, a gente vai fazer o escalonamento. Aqui vai aparecer a forma escalonada de A. Aqui vai aparecer, digamos, um B', né? Não sei que vetor é esse, mas é um vetor qualquer. Tá? Então, a gente, digamos assim, a gente sabe decidir nesse ponto aqui que esse sistema AX igual a B é um sistema possível se não aparecer pivô aqui, nos termos independentes. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Tá? Como esses meus termos aqui são ABCs, ó, o que eu vou querer? Eu vou ver quais são as condições que eu tenho que exigir sobre o A, o B e o C, para que não apareça nenhum pivô nessa coluna. Certo? Então, é mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Ó, eu vou operar nas linhas da matriz completa, obter uma forma escalonada e procurar quais são as exigências que nós temos que fazer para que não existam pivôs na coluna independente. Tá? Essas exigências aqui, ó, vão ser as condições que eu procuro. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu fiz o escalonamento, né? Eu saí dessa e cheguei nessa forma escalonada, tá? Eu vou só adiantar, né? A forma escalonada aqui tem que ser essa, tá? Isso aqui não pode ser um pivô, tá? Então, isso aqui não vai ser um pivô, C e somente C, isso aqui é diferente de zero, tá? Então, aí tá aí a exigência que eu disse para vocês. Isso aqui, desculpe, tá tudo errado. Apaga aqui. Isso aqui, se for diferente de zero, ele é um pivô. Então, eu quero que ele não seja um pivô. Então, eu quero que ele seja igual a zero. Tá? Então, daí é a condição. E aqui eu estou deixando o escalonamento um pouco de lado, né, para vocês verem em casa como é que fazem, mas olha só, aqui eu tenho meu pivô é 1, eu tenho que zerar quem está abaixo dele, né? Na verdade, o zero, aqui já tem um zero, ótimo, né? Então, eu tenho que zerar esse elemento aqui, e eu vou fazer a linha 3, substitui pela linha 3, menos 2 vezes a linha 1, né? Fazendo isso, eu vou chegar em... como é que eu estou operando aqui? Eu vou fazer essa continha, porque aqui aparecem coeficientes, né? Aparecem termos literais, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2 e vou somar com a linha 3. Tá? Então, multiplicando esse cara por menos 2, somando com esse, deixa eu mudar a cor. Aparece o zero que eu procuro. Tá? Multiplicando esse cara por menos 2, dá menos 8. Soma com 7, dá menos 1. Tá? Esse 3 aqui, multiplica pelo menos 2 aqui, dá menos 6. Soma com 1, dá menos 5. Tá? Esse A aqui eu multiplico por menos 2, dá menos 2A. Soma com o C, dá C menos 2A. Certo?
Agora apareceu o meu próximo pivô, que é esse sujeitinho aqui. Com ele eu tenho que eliminar esse sujeito que está aqui. Então, eu vou fazer a linha 3, substitui pela linha 3, mais a linha 2, tá? Então, somando esses dois caras aqui, aparece esse zero. Somando essas duas entradas, aparece esse zero. Somando esses dois, aparece esse zero. Somando esses dois, aparece essa expressão. C menos 2A mais B. Então, eu estou somando aqui o C menos 2A com o B. Tá bom? Então, aqui isso aqui vai ser um sistema possível. Vou botar assim, possível. Tá? C e somente C. A expressão C menos 2A mais B, eu vou botar aqui, ó, não é pivô. Tá? Não é um pivô. Certo? E isso aqui acontece aí só C. C menos 2A mais B é zero. Tá? E essa, então, é a condição que eu busco. Certo? Que é o que eu vou explicar agora nas próximas slides. Tá? Então, aqui eu estou dizendo, olha, esse sisteminha aqui, né, isso aqui não pode ser um pivô, tá? Então, ele é um sistema linear possível, C só C, essa entrada aqui é nula, tá? Isso aqui é nula, então a minha escada é assim, certo? Então, eu tirei as condições, tá? Essa é a condição. Então, o conjunto gerado pelos vetores V1, V2 e V3 dados aí no exercício são as ternas do R3 que cumprem essa propriedade. Tá? Então, isso não é o R3 inteiro, isso é um pedaço do R3. Certo? Em particular, quem estudou já na vida geometria analítica, por exemplo, sabe que uma equação linear a três variáveis representa um plano no R3. Tá? E esse plano aqui é um plano que passa na origem, né? Porque, obviamente, a origem 0, 0, 0 está nesse conjunto aqui porque cumpre essa propriedade. Né? Então, olha só, deixa eu escrever aqui num papel. A minha condição é C menos 2A mais B, igual a zero. Tá? Então, no próximo, digamos, aqui, SPAN que a gente está usando, né? Que é o conjunto gerado, o livro está usando essa notação SPAN. Né? Então, o conjunto gerado por V1, V2, V3, tá? Deu ali exatamente o conjunto dos A, B, C do R3, tais que era C menos 2A mais B igual a zero. Esse é o conjunto. Tá? Agora, essa condição aqui, ó, ela é de fato equivalente a dizer que C é igual a 2A menos B, correto? Tá? Então, eu poderia dizer assim, olha, esse conjunto aqui também pode ser escrito assim, ó, ele é o conjunto das ternas ordenadas, tá? Que tem uma entrada A, uma entrada B livre, e a terceira entrada depende das duas primeiras. É o dobro da primeira menos a segunda, tá? Então, eu vou dizer assim, esse A e esse B aqui são livres. Tá? Então, é a mesma maneira, é uma outra maneira de representar o mesmo conjunto. Certo? Agora, qual é a vantagem disso aqui? A vantagem disso aqui é a seguinte, porque eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma maneira de escrever os elementos do conjunto através de duas variáveis livres. Né? A e B são livres. Tá? Então, eu chamo isso aqui de vetor genérico, porque ele representa qualquer vetor que está no conjunto. Todo mundo que tem essa cara está no conjunto. Tá? Agora, esse conjunto aí, eu posso escrever ele assim, como, digamos assim, eu posso representar num vetorzinho aqui, ó, a parte que depende da variável livre A. E somar com um outro vetor, onde eu coloco a parte que depende da variável livre B. Aqui, A
B reais. Tá? Isso dá a mesma coisa. Então, quem tem essa cara se escreve através dessa soma. Quem se escreve através dessa soma tem esta cara. Agora, qual é a vantagem de escrever isso aqui, por fim? É dizer o seguinte, olha, esse conjunto aqui, ó, ele, digamos, eu posso interpretar isso aqui como sendo um certo vetor multiplicado por A, né? Pensando que todas as entradas foram multiplicadas por A. Aqui eu posso pensar a mesma história, quer dizer, todas as entradas aqui foram multiplicadas por B. Certo? Então, o que quer dizer esse segundo conjunto? Tá? Deixa eu mudar aqui. Tá? Nós tínhamos, então, as contas que eu fiz, né? Então, o gerado, tá? O gerado pelos vetores V1, por enquanto eu vou escrever V1, V2, V3, mas depois eu vou querer saber quem são V1, V2, V3. Tá? Isso aqui, a última conta que eu fiz ali mostrava que todos os vetores do R3 que pode ser escrito dessa maneira. A vezes 1, 0, 2, mais um B vezes 0, 1, menos 1, onde o A e o B são livres. Tá? Agora, se você pensar um pouco, quer dizer, o que é isso aqui? Isso aqui são somas de múltiplos escalares. Então, isso aqui é uma combinação linear. Como A e B aqui são livres, isso aqui são todas as combinações lineares desses dois vetores. Então, isso aqui também é um conjunto gerado, por definição, pelos vetores 1, 0, 2 e pelo vetor 0, 1 e menos 1. Certo? Então, aqui a gente, usando aquelas ideias geométricas que eu usei antes ali no R2, né? Só que aqui eu estou no R3, né? Então eu tenho um vetorzinho aqui, certo? E eles vão gerar, as combinações lineares, eles geram um plano, né? Que é o que eu tinha dito no início. Esse conjunto é um plano, tá? Em particular, né? Eu vou voltar um pouquinho para ver, eu não me lembro mais quem são os vetores V1, V2, V3, mas então deixa eu voltar aqui. Aqui eu já sei, né? 102 é o V1, o V2 é 417 e o V3 era 351, certo? Então, o que esse último cálculo está dizendo é que o conjunto gerado pelos vetores 1, 0, 2, pelo vetor 4, 1, 7 e mais o vetor 3, 5, 1, 3, 5, 1, tá? Isso aqui é igual ao conjunto gerado, é o mesmo conjunto gerado por 1, 0, 2 e 0, 1, menos 1. Certo? Então, eu em geral chamo, né, esses vetores aqui, V1, V2, V3, que geram, né, esse plano que a gente acabou de determinar, eu vou chamar de geradores, né? Então, eu digo, os vetores 102, 417 e 351 são geradores desse plano, que eu vou chamar agora aqui de W maiúsculo. Tá? W maiúsculo. Então, né, esses três vetores são uma família de geradores. Aqui eu tenho que tem uma outra família de geradores, 0, 1, menos 1. Também gera o mesmo plano. Tá? Então, você vai ter assim, famílias distintas podendo gerar a mesma coisa. Tá? Então, não há nenhum problema nisso. Tá? E no futuro, inclusive, uma das coisas que a gente vai querer, digamos, uma das grandes perguntas em álgebra linear é, digamos assim, dado um conjunto gerado, vamos chamar assim, W digamos, ele é um conjunto gerado de um Rn aí. Não interessa qual, tá? Então, a pergunta fundamental de álgebra linear é se existe uma família
é minimal de geradores para W. Tá? Essa é a pergunta fundamental de ordem linear. Uma das perguntas, não é a única. Certo? E a gente viu ali, se o W é aquele plano do R3, então já tem duas famílias, né? Uma tem 3 elementos, outra tem 2 elementos. Família minimal, o que significa minimal? Significa aquilo que não pode diminuir. Tá? Se você diminuir o conjunto, ele já não gera a mesma coisa. Tá? Isso que quer dizer minimal. Tá? E, bom, isso vai ser assunto para daqui mais um tempo, né? Não é agora que vai aparecer, mas isso é um dos problemas que a gente vai querer discutir, certo? Então, vocês têm que ter na cabeça bem direitinho o que é um conjunto gerado, o que é os geradores de um conjunto e assim por diante, tá? Vetores geradores são aqueles vetores que geram um conjunto, com os quais você fabrica os elementos, os vetores desse conjunto, porque, lembra, nós estamos trabalhando com conjunto de vetores, com o que a gente vai chamar depois de espaços vetoriais, né? Conjuntos cujos elementos se comportam como vetores. Tá? O que a gente vai ver no futuro é que todos os conjuntos de vetores são gerados por uma família de outros vetores. Né? E qual é a grande sacada? É que quando você tem, digamos assim, a maioria dos problemas, você tem, digamos aqui, um conjunto W, que é um conjunto de vetores, então vai ser um conjunto de vetores, espaço vetorial, mas vai ser um conjunto de vetores, que eu estou tentando trabalhar, tá? E, digamos, por enquanto, os nossos conjuntos vão estar tudo dentro do RN, mas depois eles vão estar um pouquinho, a gente vai generalizar isso também, tá? E a ideia é saber, digo, olha, tem, digamos ali, uma meia dúzia de vetores com, né, que você, digamos aqui, um V1, aqui um V2, etc, etc, aqui um VK. Tá? Existem uma lista de vetores aqui que você consegue gerar todo mundo. E a ideia que depois vocês vão entender é que as propriedades que esses carinhas têm, todo mundo tem. Então, quando eu quero discutir propriedades do W, eu discuto propriedade dos geradores, só em cima dos geradores. Tá? Então, é por isso que eu vou querer tomar um conjunto de gerador minimal, um conjunto de gerador mais econômico possível. Certo? Lembra, os conjuntos aqui têm uma infinidade de vetores. Porque eles são uma reta, depois de uma reta é um plano, depois é um espaço tridimensional. Tudo isso tem infinitos... O único espaço de vetores aí que não é infinito é o vetor nulo. Tá? Que já apareceu na aula, lá quando eu decidi os conjuntos geradores do R2, né? Certo? Então a ideia é assim, olha, eu não preciso trabalhar com todo mundo que está aqui, ou todo mundo que está nesse plano aqui que é gerado por 2. Né? Basta eu trabalhar com um conjunto gerador, só 2. Tá? Mas isso agora não se preocupe com tentar entender o que eu estou falando agora completamente, porque isso vai aparecer no futuro. Tá? Então, deixa eu concluir. Então, a aula de hoje termina aqui. Tá? Eu desejo a vocês todos um bom semestre e a gente vai se encontrar, né, nas aulas de atendimento ou por aí, certo? Nas próximas aulas. Essas aulas, na verdade, não são encontros porque vocês não conseguem participar, mas vocês podem tomar nota das dúvidas e questionar os professores ou monitores nas aulas de atendimento. É para isso que servem os atendimentos. Também é para isso que servem os atendimentos que nós estamos oferecendo. Ok? Então eu fico por aqui hoje. Até mais.